as unidades de saúde que estavam sendo desenvolvidas aqui no município. E a gente dava assistência em obras como reformas, criação de praças, fazendo outros projetos que a gente estava envolvido, porque não é só a parte de fiscalizar que tem que atuar, né? A gente atua desde o planejamento até a fiscalização e entrega final do projeto. Então, lá quando surge a demanda do prefeito, que tem determinada necessidade, surge a ideia, surge a demanda de fazer uma escola. Aí ele vai passar para a secretaria responsável, vai verificar a questão de verba, essa parte já chega para a gente falando que se tem ou não tem. E a partir desse momento a gente começa a encabeçar um projeto. A gente tem que pensar desde topografia, que é o nível do terreno, até na construção do telhado, que seria o final. Então a gente tem que fazer um projeto muito detalhado de tudo que a gente precisa. E ao mesmo tempo a gente está fazendo aquela fiscalização de obra. A gente está planejando os próximos, a gente... Mais serviço, né? Sabendo qual que vai ser o serviço, porque o serviço não para, né? Para, com Na hora certeza. que acabar uma, a gente já tem que estar encabeçando a outra. Não, bacana. Eu vou te contar uma história, cara, um caso esporádico que aconteceu. Na verdade, ele me foi contado pela pessoa que mudou o processo, sabe? É um cara muito bacana, né? Não vou citar nomes aqui porque é de órgão público, então acho que não é conveniente eu fazer isso, mas vai ficar muito lúcido a situação. Ele trabalhava exatamente nessa parte do processo licitatório, né? Quando ele chegou lá, existia-se uma forma de realizar os processos, e isso aí era conveniado há muitos e muitos anos, que era mais ou menos igual você falou, lá ele mexia muito com pregão, sabe? Aí ele chegava e falava assim, ó, antes dele, né? O pessoal chegava e falava assim, a gente precisa de uma lanterna. Aí, beleza. Os caras falaram, precisa de uma lanterna. Aí, quais que eram os requisitos da lanterna? Ser regulado pelo Inmetro. Era basicamente isso. Aí, beleza, vamos solicitar as lanternas lá. E tem que ter tantos lumens, por exemplo. Beleza. Lançava o pregão, vinha 1 milhão de empresas oferecendo as lanternas. Chegava as lanternas, só que as lanternas iam ser utilizadas com um serviço muito pesado. Rapidinho as lanternas quebravam, tinha que fazer o processo, demorava mais, poder entregar. Muitas vezes eram produtos importados, então eles tinham que importar, passar pela regulamentação aqui, para depois chegar no pessoal. Enquanto isso, o pessoal com material quebrado lá, infuncional, né? E aí, quando ele chegou lá, ele com a mentalidade mais nova, assim, um cara muito inteligente, ele falou assim, não, cara, isso aqui tá errado. A gente não pode aceitar receber um material desse aqui. Aí ele foi falar com os superiores dele. Mas e aí, como é que nós vamos fazer? Isso trem é assim. E é órgão público, né? Às vezes o pessoal não liga muito. Isso trem é assim mesmo, só. Não tem como mudar isso aqui, não. Ele falou, não tem, ué. Você quer comprar qual lanterna na licitação? Eu falei, não, se fosse comprar lanterna, tinha que ser a lanterna tal. Eu falei assim, quais são as especificações da lanterna tal? Vou olhando a especificação dela até uma não bater com a outra. Aí o cara falou assim, mas como assim? Eu falei, não, se você quer ela, vamos fazer. Me dá uma chance de fazer um. É o de lanterna que vocês estão precisando? Então, beleza, vou olhar aqui. Eu preciso de uma lanterna que a bateria seja de 12,6 volts. Eu preciso que a bateria seja assim assado. Preciso que ela tenha tantos exatos lumens. Então, tipo assim, já começa a ficar mais difícil. Tantos exatos lumens. Eu preciso que ela tenha luz direta e luz difusa. E é isso. Pode lançar aí. Aí chegou a licitação. Antes ele falando, cara, tinha, né, quando eu cheguei lá, tinha 300 empresas participando da licitação. Aí, da primeira que eu fiz, o número de 300 empresas lá caiu para 50. Aí, dentro das 50, uma foi aprovada. Quando a lanterna que elas mandaram foi aprovada, né, que foi aprovada, que eles mandaram a lanterna, nós chegamos, conferimos e elas não estavam dentro do padrão que a gente tinha exigido. Mandamos devolver e fizemos outro processo. Aí, no outro processo, foram 10 empresas. Então, tipo assim, eles tiraram de todo mundo. Falaram assim, ó, essas empresas aqui conseguem fornecer o produto que eu preciso. Aí dentro delas lá escolheram uma com preço menor, a lanterna chegou e realmente bateu tudo certinho com o que eles precisavam. E assim fez. Ele falou assim, cara, a gente está trabalhando com os piores equipamentos, né? E basicamente é um lugar que tem muitas pessoas com formação muito boa, então o pessoal sabe trabalhar muito bem, mas todos eles já estavam possessos, porque tudo que estava chegando é muito ruim. E não tinha, principalmente, né, em equipamentos de EPI, por exemplo, eles não tinham muita consistência no EPI, porque varia muito da época da licitação, né? Então eles solicitavam o EPI X,
Aí mandavam. Aí no outro eles solicitavam o mesmo EPI, só que aí era de outra marca, outra coisa, não tem nada a ver, mas estava aprovado, estava passando. Tipo, aí, e hoje em dia não, aí eles mudaram. Assim, ó, hoje em dia tem que ser isso, isso, isso. Eles não podem pedir, né? No caso desse órgão específico, eles não podem solicitar uma marca X, mas eles podem fazer todo um procedimento para poder conseguir pegar o que eles almejam ali, que eles precisam, fornecendo o melhor produto. E por outro lado, eu conheci uma outra empresa, essa era uma empresa privada mesmo, não era órgão público não, só que é uma empresa muito grande, também ela realiza os pregões lá, né? E aí o pessoal da cidade, né, conta muito lá que são aquelas empresas que a empresa chega e domina a cidade, sabe? Aí eles contam lá que o rapaz que foi contratado para trabalhar na mecânica, lá que era o chefe da mecânica da empresa, ele dava problema lá num trator, por exemplo. Aí ele ia, avaliava o problema do trator, falava assim, ó, esse trator tá com isso. Então vai ter que trocar isso tudo aqui. E o resto aqui é manutenção, dá pra gente fazer. E o cara, toda a vida muito confiável, toda vez que ele arrumava, demorava a dar problema de novo. Aí o pessoal, não, beleza, vamos fazer um pregão aqui nas oficinas da cidade aí, vamos ver o que a gente vai conseguir. Normalmente peças baratas, né, coisas básicas, não precisava pedir de fora. E beleza. Aí chegava lá e tinha uma que ganhava sempre. Ganhava sempre. E tranquilo. Anos com isso aí. Aí, beleza. Passou anos com isso. Até que chegou num dia que alguém descobriu por que a empresa ganhava sempre. Porque chegou, a empresa tem pessoas de fora, né, de fora do país que regem a empresa lá, quiseram conhecer o procedimento da empresa e os parceiros, né? Eles falaram, não, quem são os melhores parceiros nossos aqui de fora? Não, é tal pessoa que você fornece esse negócio aí pra gente, consegue um preço bom nisso, preço bom naquilo. Aí ele falou assim, nossa, essa empresa aqui do maquinário aqui tem uns preços bons pra caramba, cara. Eu quero ir lá conhecer, que dependendo a gente vai fazer uma parceria boa aí, nós vamos expandir a empresa para conseguir fornecer para outras unidades de algumas outras empresas que a gente tem e tudo. Vamos ver o que vai dar certo. Chegou lá, cara, o negócio era praticamente um ferro velho. Aí o cara chegou e falou assim, peraí, tem coisa errada aqui. Aí foram abrir a investigação. Aí eles desconfiaram do cara que era o mecânico lá, trocaram esse mecânico do setor, né? Porque ele já estava no carro de chefia, botou ele para um outro carro de chefia para um outro lugar. Aí colocaram um cara mais novo. Aí o cara fez uma avaliação lá, fez um pregão. A empresa que tinha ganhado antes foi lá para baixo. Aí depois fez o segundo. A empresa que sempre ganhava, lá para baixo de novo. E foi fazendo. A empresa nunca mais conseguiu vencer um pregão. Aí o que, né? Não aconteceu nada, não teve diligências nenhumas foram criadas, né, por conta disso. Mas o que se conta na cidade, né, que virou o folclore, a lenda da cidade, é que o cara que estava na mecânica era muito amigo desse cara do ferro velho lá, que era prestador de serviço. Ele fazia um orçamento já acima. Quando chegava o produto para conferir, quem conferia era ele. Então, daí você já viu que tem alguma coisa que está errada, né? Quem conferia era ele, estava tudo ok, beleza, acabou. O que ele fazia no fim das contas, né? Ele gerava um orçamento, o problema era X, ele colocava o problema X, né, tal. Aumentava aquilo ali um pouquinho, o cara fornecia o necessário para resolver o problema X, o problema era resolvido, todo mundo ficava feliz, só que o excedente do problema X virava lucro para os dois. E eles partilhavam esse lucro aí. Até que a empresa foi, né, por ter esse costume muito antigo, implantou-se uma equipe de processo licitatório. Então a equipe ela tinha que, quando tinha esse processo licitatório, ela pegava ali, fazia o pregão, ia nas 3 empresas que estavam ali disputando o vencimento do pregão ali, conferia uma por uma, pegava a listagem de equipamento, ligava e conferia. Qual que é a necessidade desse equipamento? Esse equipamento é para quê? Não, é para isso, isso e isso. Não, é para isso, isso e isso. E por algum tempo ficou-se supervisionando a instalação do equipamento que foi chegado. Aí acabou o problema, né? Mas basicamente foram anos até descobrir isso aí. São nuances aí. Se não tiver uma equipe especializada mesmo, o negócio desanda, né, velho? É muito importante. 2 coisas que você citou aí que eu fiquei muito interessado e eu acho muito legal. A primeira é o sangue novo dentro de uma equipe. A diferença que o sangue novo faz demais, né? A hora que a pessoa nova chega, não necessariamente a pessoa nova de idade, uma pessoa nova naquele grupo. Naquele grupo. Ela traz uma visão assim totalmente diferente. Isso em política, isso na engenharia, isso em qualquer âmbito que a gente chega, a gente consegue perceber isso. Se aquele grupo está lá há muito tempo e ele não oxigena,
não vai ter novidade. Às vezes eles estão lá com a mentalidade de 10 anos atrás, não, mas sempre foi feito assim, Sim. né? Aí quando você chega lá, quando você chega novato no local, fala assim, aquele novato não sabe nada. Mas o cara pode estar com uma ideia legal, Sim. ou então ter estudado uma coisa que aquela galera toda não tinha sido atualizada. E uma melhoria no processo, um cara novo lá engrena a máquina toda de novo, né? Sim. É muito importante isso. E a outra é a importância de órgãos de controle. O que estava fazendo a empresa, que no caso lá, que fazia licitação, ela tem um prejuízo? Ela não tem uma controladoria, ela não está um compliance ativo para poder fazer uma auditoria interna. No setor público é a mesma coisa. A gente tem que ser extremamente criterioso, né? Principalmente com o setor público. Ainda mais com obras, né? Se a gente for falar de obras, eu acho que é pior ainda, né? Porque qualquer coisinha pode sair ali do controle e causar um problema gigantesco, né? Exatamente. Já te aconteceu? É natural ter dentro de uma obra ter aditivo. Igual a gente falou, né? A gente faz todo um escopo de um processo. Obra não é uma coisa que a gente vai chegar lá e vai montar as pecinhas, não quebra-cabeça que você vai montar as pecinhas. Comprou pronto, monta e tá feito, né? É problema atrás de problema dentro de uma obra, né? Eu acho que quando a gente trabalha com obra, desde o planejamento, execução, a gente tem que ter essa noção. A importância é a gente ter controle daqueles problemas e saber que a gente está lá para poder resolver um problema. Dentro de uma planilha, a gente tem em torno lá de 600 itens que a gente vai ter que calcular, ter que apontar, e a gente precisa de precisão dentro desses itens. Uma hora ou outra a gente vai perceber que algum item lá ficou faltando. Ou então uma demanda que, por mais que a gente planejou, ela não vai ser atendida ali. Já teve situação de, por exemplo, a gente chegar numa etapa de obra e conversando com as pessoas que vão usar, falar assim, nossa, quando fez o projeto aqui não teve uma conversa com tal setor, esse setor ficou excluído. Ele tem uma demanda específica. Sim. Ele precisa de tantos pontos de rede para poder fazer ali. A gente não tem como adivinhar se não tiver essa conversa. Aí o que a gente tem que fazer? A gente vai desenvolver um projeto lá e vai aditivar. Eu acho que criou uma pecha de aditivo ser uma coisa ruim para uma obra. Mas o aditivo é uma coisa importante, é um mecanismo importante e na legislação tá lá dentro. É porque às vezes a gente vê o aditivo como uma forma que a empresa tá tirando uma vantagem ali dentro, né? E a cultura foi essa. Eles vão chegar lá no fiscal e vão querer passar o mel na mão do fiscal para ele aditivar um item. Mas você não pode fazer um aditivo de qualquer coisa. Depende da modalidade da contratação. Por exemplo, se for uma contratação unitária, a gente tem geralmente contratações unitárias, contratações globais. A unitária, você faz uma obra e cada item lá tem importância. Um ponto de tomada é um ponto de tomada que deve ser pago. Então, se tiver 10 pontos espalhados naquela obra, a gente tem que pagar os 10. Tirou um, suprime um ponto. Uma metodologia global, a gente tem um pouquinho mais de liberdade. A gente faz uma estimativa e a gente quer, no final, receber a obra. Se não for nada assim fora do escopo ou que vai criar um passivo muito grande para a empresa ou um passivo muito grande para a própria órgão público, a gente tem liberdade. Não tira esse ponto daqui e transforma ele do outro lado da parede. Você não está fazendo manipulação, você não está tendo um ganho com isso. Você só está fazendo um ajuste técnico lá dentro da obra. E aí a gente tem o problema da índole de cada pessoa. A gente tem que saber que em qualquer lugar que a gente vai trabalhando, vai ter gente boa índole que vai estar trabalhando em prol do bem lá, do bem comum, mas vai ter gente também que vai estar igual o mecânico lá, querendo só tirar um proveito de alguma coisa. Tirar por fora ali. E a gente tem que tomar esse cuidado. E órgãos de controle, órgãos de, por exemplo, o TCU, as controladorias internas dos municípios, elas são assim, fundamentais para garantir isso. Um sistema bom de compliance, por exemplo,
a gente tiraria esse vício na contratação nessa empresa que faz esse pregão. Uma controladoria bem feita dentro de um município, ela impede e elimina a chance de colocar uma empresa que vai dar um golpe na prefeitura, que vai ser amiga de alguém lá dentro para poder entrar naquela licitação e desclassificar os outros. Porque ela vai estar lá atuando de forma preventiva, de forma fiscalizatória e às vezes até de forma para auxiliar. Quando você tem dúvida, você tem que consultar justamente eles, porque muitas vezes a gente está achando que a gente está fazendo um procedimento correto e legalmente a gente não está. Se a gente não estiver fazendo uma situação, uma atividade que não está dentro da legalidade, eles têm essa possibilidade de orientar a gente. Então, ele não é um órgão só para reprimir, ele é um órgão também para auxiliar. Então, diversas vezes a gente pegava a pastinha, subia lá na controladoria e falava assim, olha, estou precisando fazer isso aqui, esse aditivo aqui é legal? E eles vão tentar entender, porque também a gente tem o conhecimento técnico e eles têm o conhecimento jurídico, às vezes, né? E eles vão tentar entender com a gente, André, isso aí funciona de que forma? Se não fizer isso aqui, tem algum impacto? Tem impacto para o município? Se você fizer isso, você não está